Annyeonghaseyo. Eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um DoraCast. Aqui quem fala é a Elisa e do outro lado Aqui quem fala é a Ellen. Olá, Doratingos, como estão? Por aqui tudo bem. esperamos, Com esperamos que frio, mas estejam bem. bem. Ai, ai. Você comentou alguma coisa, o que que foi? Falei com frio, mas tudo bem. Eu estou com frio hoje. Ah, sim. No dia que a gente está gravando, tem uma baixa da temperatura. Agora sim, estamos no outono, com dias mais bonitos de céu limpo e com friozinho, ou friozão, dependendo da pessoa. Hoje, né? Cada um sente de um jeito Tá e isso a gente está friozinho muito para claro. mim, mas tá friozinho, mas minha casa é gelada, então eu tô fica um frio mais, Fica friozão. fica friozão. Ai, ai. Então, a série que a gente vai comentar é a série Startup ou Apostando Alto, que saiu na Netflix também. Ela ainda está na Netflix, Ellen, você sabe? Ainda está. Ainda está Ah, na legal. Netflix. Bacana. É, essa série coreana, ela é estrelada pela Bae Suzy, pelo Nam Jung-hyuk, pelo Kim Sun-ho e o, acho que é o Kang Hana. E a série, ela gira em torno de, de Seldami, que sonha em se tornar a Steve Jobs da Coreia. Essa personagem é aventureira, que não possui muitos recursos, mas ela tem um grande plano para ela mesma. Também tem experiência em vários empregos de meio período e tem muita energia, muita vitalidade. Acho que é vontade de viver que a gente tem falado já em vários episódios anteriores. Ela estreou em 2020, em outubro, no dia 17, na TVN, e daí passa aí, né, nos streamings, tem na Netflix. Então, é, é uma série de 16 episódios, com uma média aí de uns 85 minutos por episódio, bastante tempo. Mas, pelo que eu me lembro, foi uma série que eu consumi, eu fiquei bem entretida por ela. Mas apesar de que eu não tinha ainda essa visão, igual eu já comentei em outro episódio, né? Eu assisti a série, mas parece que eu não tenho tanta conexão com algumas como eu tenho com outras, a partir do momento que eu comecei a reparar nas emoções que eu estava sentindo ao assistir as séries e comentar sobre elas, né? Que deu origem aqui ao nosso DoraCast. Ellen, o que que você traz aí de consciência ou informação sobre a série, os personagens, a história, etc. Vamos lá, vamos começar a falar. Então, como a Elisa falou, é uma série que a gente viu no começo, assim. Eu também assisti ela bem no começo, assim, das séries. Estava começando a prestar atenção nas emoções que elas me geravam. E nessa eu fiquei bem brava. Como eu comentei no episódio anterior do Dora, ela não é uma série que saiu do jeito que eu gostaria, né? Ela não tem o final que eu escolhi, mas é um final bem tem assim, quando você vai pesquisar sobre ela, os comentários são divididos, né? Tem gente que quis, tem gente que não quis, mas eu não vou contar aqui a escolha Da da personagem. Uni, da personagem, Uhum. né? Que é a Downy, mas foi bem interessante. Mas eu saí brava, então tem essa emoção, né? De raiva resistente quando eu assisti essa série, eu fico bem brava, né? Com bastante raiva. E aí essa série também traz muito daquilo que a gente sempre comenta aqui que as séries coreanas têm, o não falar, né? Nós fizemos inclusive
um episódio do Chá com Dora, né, sobre esse não falar, Foi. falar ou não falar, porque as séries elas trazem muito isso, e essa aqui é muito explícito isso, porque a Dalmi, ela tem uma irmã, e a irmã, a mãe se separou do pai, porque o pai ele era um cara inteligente, mas não ia para frente, né? Na empresa não ia para frente, então eles eram pobres. A mãe era muito interesseira, ela queria dinheiro. Então ela se separou por conta de um outro homem que tinha muito dinheiro e as irmãs se dividiram, né? Então a Dalmi ficou com o pai pobre e a irmã dela, que eu não me lembro o nome agora, foi com o pai rico. Vou ver E se eu acho aí, aqui. né, que é, na verdade o pai rico não, né, a mãe, mas aí que tinha o padrasto rico. Então ela teve uma educação diferente, ela estudou em escolas boas e a Dalmi não, né? Como a Elisa falou, ela colecionava empregos de meio período, né? Mas não que ela tenha deixado de estudar, mas a educação diferente. E aí elas começam é, a procurar, né? A irmã que ficou com a mãe, ela já tinha um cargo numa empresa, mas ela começa a perceber que o padrasto a usa, porque também ela é muito inteligente. Então ele começa a usá-la, né? E as duas elas eram meio estranhas por conta dessa separação e elas ficaram meio estranhas porque a irmã, né, que ficou com o pai pobre, a Dalmi, ela via que a mãe dela era muito gananciosa mesmo, né? E não dava a Uhum. mínima para ela também. Ela foi fazer outra família. Então elas ficaram meio estranhas assim. E conforme ela foi trabalhando com o pai, com esse padrasto, ela foi percebendo que ele a usava para fazer a empresa crescer e tal. E ela acabou que falou: não, eu quero usar a minha inteligência, usar o que eu conheço aqui para criar uma empresa, porque esse dorama ele se passa, né, até eles colocam assim né, no Vale fictício, né, no Vale do Silício fictício, óbvio, né, Uhum. lá da Coreia. É como se fosse que eles apostam em novos empreendedores, né? E as Isso. duas se encontram lá, né? Porque a Dalmi também vai atrás disso. E como eu estava falando sobre o ser explícito, aí eu entrei na irmã, mas eu vou voltar isso deles não se comunicarem, foi que Aham. assim, a avó da Dalmi viu que ela sofreu muito com a separação. Ela ficou muito abatida. Então ela pediu para um menino que essa avó conhecia para ele escrever cartas, né, para ela, para tirar a atenção dela daquilo, e a Dalmi ficou super apaixonada, mas eram cartas que ele colocava lá, mas ela não sabia quem enviava, sabia o nome, e o menino, ele achou um nome assim, né, ele estava vendo até a cena é assim. A avó conversa com esse menino, ele devia ter uns, sei lá, uns 16, 14 para 16 anos, e a avó fala: inventa um nome aí, escreve, assina um nome. Aí ele está olhando um jornal e o nome que está lá é Nando San, porque Nando San era um gênio da matemática, né? Então ele apareceu no jornal e aí ele assinou como Nando San, mas ele não era Nando San, mas ele Uhum. assinou lá. E ela recebia essas cartas toda feliz, e aí ela ficou bem por conta disso. Isso deu uma força para ela. E quando ela cresce, ela quer encontrar, né? E só que até comenta com a avó, né, que gostaria de saber quem é e tal. Mas aí vai passando a história e aí que é isso que eu falo. A avó criou um menino para ela se comunicar, ela quer encontrar, ela ficou apaixonada por esse rapaz por causa das cartas. O rapaz, por outro lado, também se apaixonou por ela, porque eles trocavam cartas, né? Uhum. E aí fica essa história aí que foi passando, eles cresceram, passaram, não sei o quê, e ninguém sabe de nada, nem a avó conta, nem ele vai atrás, nem ela também, ela até tenta, mas conforme a vida vai passando, eles vão deixando. E aí eles se encontram nessa empresa, mas ninguém sabe quem é quem. Mas o Nando-san, de verdade, também vai para essa empresa. Uhum. Claro, né? E onde acontece, exatamente, aí é onde acontece tudo, e aí todos esses mal entendidos, e aí começa toda a história, e é muito legal o jeito que eles vão conduzindo,
é interessante a gente olhar o quanto eles são competitivos lá na Coreia, não só na Coreia, acho que em todo mundo, mas lá acho que por conta da gente Sim. assistir tanto programa, mas a gente percebe que eles são muito competitivos com essa questão, né, de arrumar o melhor emprego, ser o melhor, né, ter o melhor salário. Eu vejo muito isso lá. Não sei, aqui no Brasil, não sei, acho, me parece que é algo menos, assim, né, mais tranquilo. Mas lá a gente vê que é um querendo derrubar o outro mesmo, é muito intenso, né? A gente vê até Uhum. nas escolas. Claro que o dorama floreia muita coisa, né? Mas eu achei interessante o jeito que eles conduzem essa parte de apostar nos jovens, né? Porque o Aham. Nando-san, que ele é um gênio da matemática, aí ele foi crescendo e construiu a empresa dele com mais dois amigos. Mas eles não saem daquele lugar, né? É uma empresa pequena e eles não conseguem. Até a empresa chama Samsung Tech, é uma empresa de informática lá, e eles não conseguem sair daquilo, né? Fica só naquele pequenininho. E os pais, os investidores deles são os pais, só que os pais não aguentam mais. Aí fala, poxa, não sai disso, vocês têm que fazer alguma coisa. Então eles vão para essa empresa que está fazendo esse, vamos dizer assim, um concurso, entre aspas, né, para escolher pessoas, apostar em pessoas que querem montar a primeira empresa, e aí todo Sim. mundo vai se juntar lá. E aí é muito interessante, porque aí de verdade a história começa a acontecer, e aí começa a vir esses, nossa, será que é, será que não é? E foi nesse dorama que eu me apaixonei pelo eu chamo garoto bonzinho, porque nesse dorama todo mundo fala que ele é o garoto bonzinho, né? E aí eu falei, nossa, Ah, que tá. coisa legal. Você lembra do garoto bonzinho? Não, eu vi, eu fiz uma recapitulação aqui da série, porque, igual eu falei, algumas séries ficam meio apagadas. Eu lembro os personagens, mas é igual eu comentei até em outro episódio, que a personagem da Suzy, a atriz, né? A Suzy Uhum. B, ou a Bey Suzy, ela. Eu vi aquele dorama dela que ela fez adolescente. Você lembra qual que era? Fugiu o nome. Ai, Lá da Jesus. escola, que é numa escola de música. E, e aí, quando eu assisti esse, já vou pesquisar o nome e já falo. Quando eu assisti esse, eu meio que peguei um rancinho dela, a personagem, do jeito de atuar dela, não sei, porque acho que é bem a personagem mesmo. E aí depois eu fui ver, nossa, mas eu já assistia Postando Alto antes com essa personagem, eu não tinha conectado ali a atriz, e ela hoje trabalha muito bem Mas até. ela é uma atriz bacana, mas só que dependendo da Sim, série, exatamente. Dependendo da série, a gente pega uns ranços mesmo. então, uma informação que acabou não sendo dada, o nome da irmã da Dalmi é Won Jae-in, Um já né? Porque daí ela pega o sobrenome do padrasto, provavelmente, né? Que é a sim. personagem da atriz Han Hana. Deve ser assim Hana. que fala. É, deve ser, né? Se for meio puxar meio pro inglês aí. É, e o foco dessa série, assistindo depois alguns vídeos no YouTube que eles falam muito é a questão das relações, né, famílias, ou também das relações ali de pessoas, tanto no trabalho, quanto na família, quanto amorosas, etc. E também a questão de como se cria uma empresa, né? Como que é o desafio de você tirar a sua ideia da mente, colocar no papel, e não só no papel, fazer aquilo crescer, fazer aquilo expandir, e tem várias etapas. Uma empresa, quando a gente fala em empresa, a gente pensa, sei lá, vou pegar a marca do computador aqui, a Samsung. A gente pensa em fábricas, a gente pensa talvez até na indústria automotiva também, sabe? Fábricas e máquinas e muitas pessoas trabalhando, e escritórios e prédios.
Mas não, a empresa começa de uma ideia, né? Vem da mente, vem ali para ser mais fácil de explicar. E nessa série tem toda essa questão de como você parte do zero e desenvolve as ideias para que vire ali a sua empresa. Então, isso é uma coisa muito interessante. Até eu estou pensando em reassistir para ver exatamente isso. Porque eu tô nessa fase de querer criar algo que seja algo meu, sabe? A empresa que a Elisa está criando, mas começando de empresa de uma pessoa só. Para não falar empresa de um homem só, é uma empresa de uma mulher só nesse momento, até que se expanda e etc. Então é muito interessante ver essa questão. E eu lembro também, quando eu fazia mestrado, em engenharia de produção, tinha muito ali na questão de engenharia de produção, tem bastante essa questão de finais de semana para você desenvolver ideias, empresas que são, por exemplo, tem incubadoras de startups dentro das universidades de administração, de engenharia de produção, onde eu conheço, né? Que tem esses lugares para você desenvolver as suas ideias. Aí, no caso, engenharia, então vai ser algo ali relacionado a máquinas, a produção, a questão tecnológica, mas você pode criar a sua empresa a partir da uma ideia que você tenha, né? A Ellen mesmo, ela pode criar a empresa dela com os dons que ela tem aí de artesanato, de fazer confeitaria, mas cada um vem do seu mundo e como você pode contribuir com o seu servir para o mundo, expandir. Pode ser algo ali que vão ter 10 clientes a vida toda, ou vai ter 1 milhão de clientes, ou vai ser conhecido no mundo inteiro. Depende, mas é Exatamente. você tá, como a gente tá nessa fase, né, Ellen, que também ressoa para nós duas, como a gente pode se colocar naquilo que a gente faz que é mais fácil, porque eu já falei isso também em outro episódio, o que é mais fácil para a gente nos servir, que a gente pode colocar à disposição das pessoas e como colocar isso, tem todo um trabalho aí hoje com rede social ou com como você vai fazer o seu serviço, como você vai chegar nas pessoas, que cursos que você vai fazer para melhorar ou para investir em conhecimento. Nossa, tem muita coisa. E essa série traz isso, né, na visão aí de grandes empresas, muito dinheiro envolvido para desenvolver isso. O que você acha? Não, exatamente isso. E a gente pode dar o exemplo do Dora aqui, né? Que a gente começou Uhum, fazendo assim, né? Que a gente está trabalhando no Dora, claro que a gente ama fazer, mas é uma empresa, não deixa de ser uma empresa, né? Porque como você falou, tem um monte de coisa por trás, né? Você assiste Dorama e você traz aquilo, gera uma emoção. Claro que a gente traz isso dentro do nosso mundo e foi uma ideia que saiu, né? Igual você falou, sai da cabeça, alguém pensou naquilo. E vai, tem um uhum. monte de coisas parecidas, de outros podcasts parecidos? Claro que tem, né? Porque as ideias estão aí, a gente pode pensar igual sem problema, mas a gente não foi buscar em outro lugar, a gente pensou aqui e falou, acho que vai dar certo esse formato, né? E aí a gente faz isso porque será que alguém vai comprar a nossa ideia? Né, que é exatamente o que o Dorama traz, né? Isso de quem vai querer comprar a nossa ideia. E aí eles têm os investidores, né? Que Uhum. compram a ideia e vão expandir aquilo para o mundo. Né? Então é sobre isso mesmo, sobre e lá tem o agravante também da idade, porque eles são muito jovens, né? E ninguém quer apostar em gente muito jovem, porque, né, lá tem, não lá, mas no mundo, tem essa ideia de ser muito, começa aqui, depois não termina e não sei o quê, e aí será que a gente investe, depois a pessoa não vai gerar o que prometeu, né? Tem muito isso, né? É aquela questão do estagiário. Você sai da faculdade e aí perguntam na entrevista de emprego, você tem experiência aonde? Aí Então, você fala, então, eu estudei 5 anos, não, sei lá, fiz um estágio, por exemplo,
mas aí eles pedem uma experiência absurda, né? A não ser que. Aliás, fica de dica. Isso que eu não fiz, mas eu falo para fazer. Se você está na faculdade, escuta esse podcast, participe de grupos, participe de atividades além da sala de aula, no sentido de sei lá, tem as matérias obrigatórias, né? Então eu vou cumprir aquela carga horária, vou fazer aquelas matérias. Mas vai participar de grupos, a gente está falando de empreender, então grupos de empreendimento, ou grupos que vão trabalhar a questão social, grupos de canto, grupos de teatro, sabe? Fazer coisas além, não ficar preso só no currículo, só nas matérias, porque eu As, fiquei, é, eu as extracurriculares, né? Isso, Você ia atrás disso. extracurriculares, e que as universidades disponibilizam. Todo curso, Sim. toda faculdade tem coisas extracurriculares. Então, participe, se engaje, se vá além do que é o básico, sabe? Não vou dizer, tipo, me arrependo, porque hoje eu tenho consciência de que eu fiz o que eu poderia fazer naquela situação. Mas nesse aprendizado eu posso falar para outras pessoas aproveitarem as oportunidades além, né, da grade curricular das universidades. Ou quem não está na universidade também, né, fazer coisas múltiplas, não ficar só no arroz com feijão, digamos assim. Apesar que o arroz com feijão satisfaz bastante. Vai de pessoa para pessoa, né? Pois é. Mas mesmo porque essas Ah, atividades extracurriculares pode te dar um nicho que você não pensou nunca que o teu, né, o que você escolheu ali de profissão pode ir para aquele lugar, né? Às vezes isso, você fala assim, poxa, isso aqui eu podia ir para cá. Olha que interessante, não tinha pensado nisso. E aí você vai ter um diferencial aí, né? Então é sim, interessante mesmo sair, né? E você expande o seu olhar, né, sobre aquilo, né, sobre o que sim. você escolheu para ser ali. Você não fica. Porque às vezes acontece também de você estar naquele curso e você pensar assim, eu vou terminar porque eu já comecei. E às vezes, né? É, E se você vai fazer coisas fora daqui, você fala, nossa, esse curso tem infinitas possibilidades, não é só isso aqui, né? Então é interessante mesmo. é verdade, Quem está expande nesse o. expandir o olhar sobre tudo, né? Sobre o seu É. curso. E daí, quando chega na hora da entrevista do emprego, aí você vai ter várias experiências, vários aprendizados com essas experiências, o que pode ser um diferencial, né? Porque no primeiro emprego oficial, vamos dizer assim, tirando estágio, é, sem desmerecer os estagiários, também já fui estagiária. Já. E os estagiários dos doramas, coitados, só Deus na causa. Nossa, aqueles ali são, nossa senhora, sofrem. Inclusive, o protagonista, que ele é um dos que apoiam essa startup, né? Essas Aham. startups que estão lá, que é o garoto bonzinho que a gente está falando aqui, que o ator é o Kim So-ho, que ele esteve envolvido numa polêmica, ele está afastado, inclusive, ele fez Hometown Cha-Cha-Cha, mas depois Ah, disso ele se sim. afastou. E E aí porque ele entrou numa polêmica aí, né, com a vida pessoal dele, Ah. e aí todo mundo ficou desapontado com ele. Mas ele no dorama, ele é esse cara que judia dos estagiários. Opa. Ele é muito duro, mas ele também reconhece, apesar dele ser muito duro, porque ele vem de um lugar assim, ele é um garoto órfão que cresceu sozinho, assim, sozinho entre aspas, né? Mas ele É, foi trabalhando, batalhando para crescer e para virar um CEO, né? E isso. aí ele batalhou muito para chegar onde ele está, então ele é muito duro. Ele aposta em pessoas que realmente ele percebe. Aí ele criou um feeling, né? De perceber aquelas pessoas que realmente têm potencial. Então Uhum. ele só vai apostar nessas pessoas, né? Ele sente aquilo. E aí ele não vai dar o dinheiro dele para qualquer um, óbvio, né? Porque ele batalhou muito para ter.
exato. Mas e o outro, que é o Nando San, que é o dono da empresa de informática lá, eu não gostei dele nessa série, assim como a Elisa não gostou da Suzy, eu não gostei do Nando San, que o ator é o Nam Joo-hyuk, mas ele fez uma Uhum. série muito legal que eu fiquei apaixonada por ele lá, que é a Fada do Levantamento de Peso, né? Ele fez essa série muito legal, a série. Nós falaremos um dia desse. Falaremos, essa série é muito legal. E outra série que ele tá também, que a gente já falou, é aquela da jovem que vira uma senhora. Você lembra o nome? Ah, é mesmo, Radiante. Falamos Isso, dela. Elisa. Radiante. Então, se você não assistiu, fica a dica aí de ir lá ouvir o nosso podcast sobre Radiante. E assistir a série, que ela é muito legal. Ele está espetacular nessa série Radiante. Mas Sim. nessa aqui eu tenho o ranço dele, entendeu? Ai, ai. Pra Mas gente. Pode falar. e aí, falar, para a gente encerrar, assim, a minha parte aqui, eu vou encerrar falando que essa série é interessante exatamente por isso, para você olhar o seu lugar dentro da empresas, das ideias que você tem, do quanto você quer colocar elas, expandir para o mundo, dentro do seu trabalho, o que que você pode fazer de diferente para ser diferente, né, com as ideias que você Uhum, tem. Às vezes você não vai montar uma empresa, mas você está numa empresa e naquela empresa você pode gerar algo diferente, né, com as suas uhum, ideias. Então, é uma série interessante para a gente olhar nisso. E essas relações de, como a Elisa falou, né, de família, família dentro da empresa, né, fora, família que eu digo no sentido amplo, não só a família de sim. sangue, né, mas amizades, colegas de trabalho e família mesmo em si, né? Então, ela é Uhum. uma série que traz muito, tem uma construção bacana sobre esse assunto. E eu vou É, é, ficando por aqui, né? Eu vou concluir a minha parte, porque senão eu continuo falando até amanhã. Então, Calma falando aí, mais do Mitungas. ainda vou encerrar. A Elisa vai encerrar a parte dela, eu já estou encerrando a minha. Então. Até o próximo episódio. Ai, meu Deus do céu. Antes de eu falar até o próximo episódio, eu quero deixar algumas frases aqui que eles falaram na série, que é siga o seu sonho. É, uma outra que eu vi num vídeo e comentou fala: nunca deixe que as pessoas digam quem você é. E uma coisa também que eu ouvi nesses vídeos e que eu senti muito, e que é algo que às vezes eu desvalorizo muito, né? Se programa e atualiza isso um Deus milhão de vezes, é valorizar o processo, valorizar toda a etapa da sua jornada, valorizar todas as experiências da sua vida. Não só contar com aquele momento em que, vamos dizer, o DoraCast está com 1 milhão de seguidores e aumentando ou que a empresa da Elisa, a empresa da Ellen, tá lá na Forbes, né, ah, por algum destaque no seu segmento, no seu nicho. Então, valorizar aqui a nossa conversa com os aparelhos que a gente tem e de entrega, fazendo aquilo que a gente gosta e também valorizar até a gente chegar no que a gente pode considerar ali o topo da montanha ou topo de uma montanha. Pode ser que a gente passe por várias na nossa vida. Então, não desista, continue. Estou falando isso para mim também. E lembrar, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário se está sendo bacana o DoraCast para você, se deixa pitaco, deixa o que você quer ouvir aqui que a gente comente. Que assunto a gente pode discutir também lá no Chá com a Dora, que são assuntos um pouco mais amplos, além dos doramas. Quer que a gente fala também sobre os doramas mais de outros países, de repente, a gente sai um pouco ali da Coreia. Então, ficamos por aqui, a gente se vê na próxima semana. Até mais! Até mais.